Fala, meu querido, como você está? Você está bem? Eu espero que você esteja muito bem. Deixa eu até tomar minha água logo no começo hoje. Tô tomando água. E hoje eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu vou dividir com você por que eu fiquei feliz. Porque hoje completa uma semana, a primeira semana do nosso desafio. Como que está você? Você está conseguindo? Você não está conseguindo? Começa de novo, não tem problema. Não fique desanimado, não, se não deu certo até aqui. Uma semana sem assistir filme. E você fala assim, Wesley, como é que foi? Difícil. Mas cada dia mais fácil. Mas até aqui foi complicado, porque eu tenho muita vontade em alguns momentos. Então, se você não conseguiu até aqui, faz de novo, não tem problema. Começa de novo. Coloca aí nos comentários, meu querido. Interaja comigo. Quero ver como é que tá a sua luta e vamos nos ajudar, tá bom? Agora eu vou falar de um tema que eu falei algumas vezes já, mas não abordei ele em específico, né? Só alguns toques assim, né? Alguns estalos para esse tema. Expectativas. Você é uma pessoa governada por expectativas? Existem dois tipos de expectativas. Eu vou tentar te ajudar para ver se você tira um diagnóstico de si mesmo. Existem expectativas sobre o que as pessoas vão fazer por nós, o que nós achamos que elas devem fazer por nós, quer dizer, a expectativa de fora para dentro. E tem as expectativas de nós por nós mesmos. Entende? Só tem dois tipos de expectativas, né? Ou você está num campo ou você está no outro. Ou você está nas expectativas, nas auto-expectativas, assim, querendo suprir as suas expectativas, ou você quer que os outros, de alguma maneira, supram as suas expectativas. Certo? Então, vamos lá para Gálatas, capítulo 1, verso 10. A minha Bíblia aqui já está aberta. Minha Bíblia já está aberta. Eu estava lendo aqui, estudando, escrevendo algumas coisas, e aí a gente vai escrevendo. Eu gosto de escrever, colocar as coisas na cabeça. Olha, Gálatas 1:10 diz assim, deixa eu achar aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. Você vê como é que são as coisas? A gente fica às vezes na expectativa de que os outros façam, ou na auto-expectativa, preso à resposta das pessoas, de alguma maneira, porque você quer que suprir as suas expectativas, mas no final você quer que os outros reconheçam alguma coisa em você. Ou você quer que as pessoas façam alguma coisa para você. Só que o texto está colocando aqui, o apóstolo Paulo está colocando, que ele não procura a aprovação ou favor das pessoas. O foco dele está em agradar a Deus e ser servo de Cristo. Então a primeira coisa que você deve entender, meu querido, é que não tem como agradar a expectativa das pessoas. Você está entendendo? Como é que é, Wesley? As pessoas sempre vão querer mais ou algum ponto. E mesmo que você seja um vencedor, elas vão achar que, pelo fato de você ser um vencedor, talvez você não foi um vencedor do jeito que ela imaginaria. Talvez do jeito dela fosse melhor. Você não vê aquelas pessoas que mesmo o Brasil ganhando a Copa lá de 2002 ou ganhando a Copa de 94, que foram as duas que eu acompanhei, assim, que eu lembro de ter acompanhado, né? Bem, e as vitórias do Brasil, sempre tem gente achando que tem um jeito melhor, que poderia ter feito de uma melhor maneira. O Brasil foi campeão, e não importa se ele foi campeão. Sempre tem alguém para dar uma crítica construtiva. Então você precisa estar livre das expectativas dos outros e as expectativas suas. Você tem que deixar Deus trabalhar no processo, você tem que viver no processo. Bom, vamos para o próximo texto.
Provérbios capítulo 29, verso 25. Provérbios, vai a sua Bíblia aí. Provérbios é um livro muito bom, viu? Ensina bastante. Recomendo você fazer dele a sua meditação, quem sabe. 29. Provérbios 29, verso 25. Diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Você entende? Se você estiver confiando nos homens, ou preocupado com o que os homens vão fazer, ou preocupado com o que vai acontecer, que os homens vão fazer, as expectativas, você arma ciladas para você mesmo. Mas o que confia no Senhor anda seguro. Então a gente tem que estar muito mais preocupado com o que Deus vai fazer em nosso favor ou por nós, do que com o que pessoas podem fazer. Peraí, Wesley, eu trabalho coletivo. Você não acredita no trabalho coletivo? Acredito muito. E motivo as pessoas a ter o trabalho coletivo. Mas eu não posso estar preso ao que as pessoas vão fazer. Certo? Bom, próximo texto. Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, verso 23. Deixa eu aqui. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. Colossenses 3, 23. Aqui. Colossenses 3, 23. Tá aqui. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Sabe, nós não devemos nem fazer as coisas na expectativa do salário. Você entende? Na expectativa do ganho. Fazer ao Senhor vai além disso. Wesley, peraí. Você está me dizendo então que eu vou abrir mão até disso? Não estou falando disso. Não estou falando que o pagamento não é justo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você não pode ficar preso nas expectativas. Porque uma coisa que acontece muito é a frustração. Porque nem sempre o que vai vir dos outros é bom. E queridos, eu estou falando isso para você porque eu estava falando isso para minha filha hoje. Estou livrando o meu coração das expectativas e vivendo o processo de Deus. Eu faço o melhor para Deus. Entende? E o restante da minha vida é resultado do melhor que eu faço para Ele. É o que o texto diz. Fazei como para o Senhor e não para os homens. É o que está dizendo no texto aí. Entendeu? Então você vai dirigir para Deus. Você vai estudar como se fosse para Deus. Você vai fazer o melhor. Você está entendendo? Você vai deixar que Deus trabalhe no seu processo e livre das expectativas do que vai acontecer. Eu vou te falar uma coisa. Eu já tive uma fase na minha vida em que eu vivia assim. Aí depois as circunstâncias mudam e a gente acaba vacilando. Eu acabei vacilando, voltando a viver através das expectativas, achando que as pessoas sempre vai ter um salvador, alguém vai reconhecer alguma coisa. Mas a verdade é que eu tenho que trabalhar e fazer o melhor como se fosse para o Senhor, independente do que vão ou não fazer, independente até das minhas próprias expectativas. Wesley, então você não tem metas e sonhos a respeito de você? É diferente. Você estabelecer uma meta e trabalhar por ela é uma coisa. Agora, você viver em função da expectativa de que alguma coisa aconteça é outra. É doentio. Então, vamos para o último texto de hoje. Aqui, João, aqui no Novo Testamento mesmo. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Aqui. João é o meu livro predileto da Bíblia, tá, gente? Então eu tenho um certo carinho por ele. Se você pegar a minha Bíblia, o livro de João é todo marcado. E aí diz assim, João 5,30. Tá aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma
na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Quem está falando isso é o próprio Jesus. E ele, enquanto esteve aqui, ele vivia para cumprir o propósito divino. Então, eu quero que você guarde uma frase no seu coração. Quem vive com um propósito definido, pode até decepcionar pessoas. Mas nunca perde a direção de Deus. Você entende? Então, você tem que estar mais preocupado com o que Deus vai achar de ti do que com o que as pessoas vão fazer e achar da sua vida, ou o julgamento que elas vão fazer. Porque no final, é você e Deus. Então, que você tenha boas amizades, que você tenha bons relacionamentos, mas relacionamentos sadios, livres da expectativa dos outros. Livre das autoexpectativas. Sim, com metas, com trabalho, com coisas bem estabelecidas, com planos bem estabelecidos. Mas não doentio, livre. E se você focar em Deus, na sua vida, porque presta atenção, Deus quer cuidar da sua vida. Se você focar na sua vida, no seu propósito, no seu melhoramento, no seu trabalho diário, no processo diário, talvez algumas pessoas não gostem. Talvez você tenha que perder uns certos vínculos, assim, muito próximos. Mas não tem problema. Porque se você estiver focado em Deus, estiver focado no processo de melhoria da sua própria vida, você pode ter certeza que você não vai perder a direção da sua vida. Então que Deus abençoe você. Fique livre das expectativas. Fique livre da aprovação das pessoas. Livre disso, igual Jesus. Jesus vivia para agradar a Deus. Nós precisamos de uma aprovação, a de Deus. O restante é consequência. Então que Deus abençoe você. Fique em paz, viva leve, viva livre, tá bom? Eu vou orar com você. Bondoso Deus, por favor, nos ajude a tirar o senso de dependência, de aprovação, ou de que pessoas, ou que até nós mesmos possamos suprir expectativas que não estejam centradas em Ti. Abençoe nossas vidas, abençoe a cada um de nós. Perdoa os momentos que tivemos falhando, duvidando, e nos abençoe na nossa jornada todos os dias. Abençoe este meu amigo que está lutando também. Essa minha amiga. Esteja na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, de coração, beijo para você. Força. Põe aí nos comentários como é que tá a sua jornada. Passou a primeira semana, falta mais 5, hein? Mais 5, mas não tem problema. Vencemos a primeira, vamos vencer o resto. Fique com Deus, amanhã tem mais.